Educação no campo e educação indígena. Educação no campo. A nossa legislação também prevê algumas questões referentes aos trabalhadores que vivem no campo, trabalhadores rurais, e que têm o direito a essa educação. A nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96, em seu artigo 28, responsabiliza os sistemas de ensino pela adequação da educação básica às diversas regiões das áreas rurais, de modo a propiciar condições para o pleno atendimento aos reais interesses e necessidades da população rural. Isto quer dizer que toda a população que vive no campo tem direito à educação e deve ter uma educação que atenda às suas necessidades, às suas peculiaridades daquela região. A educação deve fornecer adequações necessárias às peculiaridades da população e dos seus modos de vida, contar com calendários específicos à realidade local, que também precisa considerar o clima de cada região. Isto quer dizer que a educação, a escola, ela está amparada por uma legislação que tem que ter um calendário adequado àquela região específica. Por quê? Porque na época da colheita, na época do clima, tem que ser respeitado essas diferenças e atender a população local para que não sejam prejudicados na questão da educação. Também temos que ter uma ação pedagógica que deverá contar com conteúdos e curriculares e metodologias apropriadas de acordo com a natureza do trabalho na zona rural. Tudo isso é importante porque esta população tem esse direito e a escola tem esse dever de cumprir com uma escola de qualidade no sentido de atender às necessidades daquela população, daquela região, naquela realidade em que eles estão inseridos. Eles têm o direito à educação e uma educação de qualidade, mas atendendo ao que eles precisam. Por isso, a escola tem que ter metodologias adequadas para se entender o que é que eles precisam realmente aprender, o que aquela região realmente necessita. Entende-se, portanto, que construir uma escola pública, democrática e de qualidade no campo significa buscar uma coerência em seu projeto político-pedagógico. Deve-se ter o cuidado no que se ensina e o que se aprende, com a realidade, as necessidades dos diferentes sujeitos e as expectativas que se encontram naqueles que ainda não tiveram acesso à educação escolar. Tudo isso significa ainda debater, analisar e compreender os desafios ligados a essa realidade. É muito importante que a escola tenha um projeto pedagógico adequado às necessidades da realidade do campo. Temos que ter em mente nesse projeto pedagógico que aluno nós queremos formar. Com isso, nós temos que ver conteúdos adequados à realidade deles. O que eles precisam realmente aprender? O que é necessário realmente ensinar? Para que a escola esteja realmente cumprindo com o seu papel e com a sua função social e se preocupando com esse processo ensino-aprendizagem. Paulo Freire já nos falava muito a respeito disso. O que dizia ele?
Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Tudo isso que ele falava com tanta sabedoria quer dizer realmente isso. Nós precisamos saber que aluno nós queremos formar e o que realmente esses alunos necessitam aprender, porque eles vão aprender entre si, mediatizados pelo mundo, mediatizados por um professor preocupado com a realidade em que eles estão inseridos. Nesse contexto, precisamos reconhecer esses sujeitos, reconhecer a sua vida, reconhecer os seus afazeres, o modo como eles vivem, mas também compreender os envolvidos com o processo ensino-aprendizagem, que são os professores e os educandos. Esses é que devem estar interligados. O professor é que deve mediar esse processo ensino-aprendizagem, respeitando a individualidade desse povo no campo. A educação é muito importante, porque por meio dela podemos projetar o futuro sem perder a dimensão da totalidade em que os agentes envolvidos estão se constituindo. Aí realmente estaremos proporcionando uma educação de qualidade para diferentes sujeitos, como a legislação prevê. Isto é de fundamental importância para que realmente a escola cumpra com o seu papel. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, o que ele nos mostra e o que ele nos diz? Dario Ferreira da Silva, 11 anos. Meus pais se largaram aí, eu fiquei com minha mãe. Ajudo minha mãe, eu capino, abro os canteiros. Eu moro na Vicinal do Limão, Chácara, Boa Vista. O que eu gosto de fazer mesmo lá é só eu capino, aí eu banho e assisto. Eu acordo 6 horas e banho 8 horas. Quando chove muito, nós pegamos lá na outra estrada. Aí, quando chove pouco, nós pegamos lá perto da outra casa, que se chama lá, o nome da mulher é Marinês. Aí nós pegamos lá, aí tem vezes quando tá chovendo mesmo, nós caminhamos para pegar. Só que tem muita ladeira alta aí, tem vezes que nós perdemos uma berra no do Zeca. Eu acho assim que os órgãos competentes deveriam ter mais atenção à educação, porque a educação não é só escola, não é só prédio, né? Então, às vezes eles olham muito para o prédio, a estrutura física, enquanto a escola garante professor, garante merenda, mas nós temos que garantir o acesso. A acessibilidade é isso, garantir que o aluno chegue até a escola. Tem vezes que vai só eu e meu irmão, tem vezes que vai eu e os outros irmãos, e outros meus irmãos. Que é a Thalita e o Wilson. E os outros são os nossos amigos, que é o Eliseu e o Eduardo. E eu quero estudar mesmo, passear bem na vida, porque eu quero ficar assim trabalhando na Juquira. Por isso que meu irmão ele não quer estudar, ele só quer matar a aula aí. Tem às vezes que meu pai só recebe reclamação dele, não de mim e nem da minha irmã, só que minha irmã foi para Curionópolis. Aí só tá estudando eu e meu irmão. Estudo para mim é bom porque a gente vai aprender a escrever e ler. O vídeo nos mostra a importância da educação no campo para essa população. O quanto é importante essa oportunidade para eles, para que eles tenham uma perspectiva de vida melhor. Então, a educação, a escola tem que se colocar à disposição dessa população como um objeto de qualidade, proporcionando a essa população a perspectiva de uma melhoria de vida.